Eric, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença aqui no Poder Expresso, aqui sextas-feiras. Você já sabe, Eric participa aqui com a gente, dando informações a partir dos Estados Unidos. Eric, Trump fez outro movimento controverso em relação a essa entrevista dele, né? Ele dá uma entrevista ali e fala da questão da diversidade, falando da questão clara ali de uma suposta incompetência administrativa de democratas que estabeleceram uma maior diversidade em relação a determinados postos. E ele claramente diz que, em relação a esse órgão regulador aeronáutico dos Estados Unidos, deveria ter ali um controle maior em relação à eficiência e não necessariamente à diversidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso, considerando que me parece que vai ser a tônica do governo Trump. E, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar também que, assim como na economia, também nessa pauta social, é muito difícil ter a quem recorrer para enfrentar o Trump em relação a determinados discursos. Muito obrigado mais uma vez, muito boa tarde para você. Muito boa tarde, Léo. Ontem foi a primeira coletiva de imprensa do Trump, desde que ele tomou posse. E foi um momento solene, né? Porque foi menos de 24 horas, até 12 horas talvez, depois dessa colisão aérea entre um jato pequeno da American Airlines com um helicóptero militar, que resultou na morte de 67 almas, né? E então ele abriu a coletiva com um momento de silêncio, que é de esperar, e depois ele começou a falar um pouco sobre investigação, mostrando como o governo federal, apesar de que, por exemplo, o novo secretário de transporte, que foi nomeado há menos de 48 horas antes, já estava no comando, lidando com o seu colega, que é o secretário de defesa. Enfim, tudo assim, mais ou menos dentro daquilo que a gente esperava. Daí, essa comitiva virou de uma forma brusca que ninguém assim antecipava, uma coisa que ficou o assunto mais comentado aqui na política norte-americana ontem, que basicamente ele começou a dizer que o grande problema, e implicando que de fato esse problema não é um problema geral, mas um problema que tinha a ver justamente com essa tragédia. Lembra, Leo, ele está falando isso na Casa Branca e menos de 2 ou 3 quilômetros da Casa Branca ainda estão assim tentando pegar corpos que estão dentro do rio, né? E ele está dizendo que o problema todo foi esse foco fanático que o governo Biden e antes dele o Obama tinha em promover diversidade, sobretudo em questões sobre a segurança aérea. E ele começou a citar diversos artigos que mostravam que o governo Obama e depois o governo Biden promovia certas políticas que priorizava gente ou por cor ou por deficiência ou por diversos aspectos para ter mais diversidade, equidade, inclusão. E ele culpava isso, porque a gente está vendo que isso sempre foi um das tônicas, como você falou, assim, da campanha do Trump, mas ele aproveitou o ensejo dessa tragédia para falar sobre esse assunto. Ele não falou assim um pouco, foi um desvio de meia hora, falando sobre como assim o governo dele vai fazer de tudo para acabar com a diversidade. Inclusive, poucos minutos antes da gente entrar aqui no ar, soltou uma nova nota do governo Trump que todas as agências federais agora do governo americano vão parar. Muita gente, se sabe, acho que tem isso no Brasil também, muita gente assina mostrando os tipos de pronome que você usa, se você gosta de ser chamado de he, ou she, ou they, assim, mostrando como você se identifica. E o governo federal disse que todos os empregados federais têm 24 horas para acabar nas suas assinaturas de e-mail com essa prática. Então você vê que essa tônica assim continua sendo uma coisa assim muito importante nas primeiras horas desse novo governo Trump. Eu volto a falar dessa questão de como se recorrer em relação a isso, porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve uma discussão muito essa semana
sobre essa, na verdade, que se iniciou durante o final de semana com essa queda de braço, que não foi uma queda de braço, claramente Trump ali esmagou, né, o presidente colombiano, quando Trump não só ameaçou, mas deixou claro que iria sobretaxar produtos colombianos. Colômbia tentou reagir ali no início, um desastre a reação do governo colombiano e os Estados Unidos eles avançaram ali, o Trump avançou, na verdade. A gente tem que considerar isso a partir de uma perspectiva também brasileira, de que se o Trump começa a fazer isso de forma efetiva nos acordos comerciais e nessa guerra comercial, a gente sabe que se tem muita dificuldade de buscar uma corte superior, um órgão superior regulador, né, a OEA ou coisa parecida, porque o Trump também desconsidera essas instâncias internacionais. Ao mesmo tempo, uma união maior entre países que façam um confronto direto também é improvável. Se a gente pensar aqui na América Latina, o próprio Milei, a Argentina, como ator, como protagonista na América Latina, não vai estabelecer uma relação de união. Então, nessa questão comercial, se vê muito dificilmente algo que possa frear o ímpeto do Trump quando ele for para cima dos países. Ao mesmo tempo, nessa questão de direitos humanos, é possível pensar a mesma coisa. Não há como frear o Trump quando ele começa a falar essas coisas de certa forma, pode desestabilizar políticas de diversidade internacionais, não? Em relação a alguns países, não? Você levantou diversos assuntos aí, mas assim, vamos lá. O Trump está com muito poder nesse momento. Primeiro, a gente sempre fala que o presidente, nos primeiros 100 dias do governo, está numa certa lua de mel, que mesmo os partidos de oposição sempre dá o novo presidente 100 dias para mais ou menos fazer a sua marca, né? Então, quer dizer, claro que tem certas oposições e tem muita gente que conhece como que o Trump opera desde o mandato anterior, mas de fato ele tem o Senado, ele tem controle sobre a Câmara Baixa, né, dos deputados, ele tem grande influência, ele tem o apoio de maior parte dos governadores, ou seja, ele está realmente muito poderoso. Então é muito difícil achar quem vai servir como oposição às políticas mais audazes dele, né? Essa questão que você mencionou, eu achei que o presidente Petro, da Colômbia, ele, como a gente fala aqui em inglês, não sei se traduz bem essa frase para português, mas ele não estava lendo bem a sala, ou seja, devolvendo esses imigrantes colombianos, ou seja, basicamente ele estava comprando uma briga que ele não tinha como ganhar. Ele levou uma faca para uma briga de foice, né? Então, quer dizer, eu acho que isso também está acontecendo hoje. Eu não sei se já espalhou no Brasil, não, mas o diretor de segurança nacional interino do governo Trump, ele está se reunindo hoje com Maduro, mas basicamente falando que o governo Maduro tem que receber os imigrantes ilegais detidos venezuelanos, sobretudo os membros do gangue Tren de Aragua. Então você vê que ele está falando com o mesmo governos, ou seja, que não são tão simpáticos, ou seja, então, mas eu acho que sim, se o mundo inteiro decidisse se juntar contra esses movimentos do Trump, ou seja, a maior parte, ou seja, da Europa, da China, os principais países da América Latina, seria uma coisa. Mas, ou seja, isso é muito difícil acontecer, porque cada um tem seus próprios interesses. Inclusive, amanhã, Leo, vai entrar em vigor alíquotas de tarifas de 25% sobre tudo que vem do Canadá e do México, e 10% sobre tudo que vem da China. A justificativa do Trump é porque esses três países estão ajudando muito, contribuindo muito para a importação de fentanyl, que é uma química precursor para várias drogas aqui nos Estados Unidos. Então, quer dizer, é muito difícil, ou seja, para esses países assim trabalharem juntos, porque cada um tem seus interesses diferentes. Encerrar essa nossa conversa aqui dessa tarde, rapidamente,
Trump também tem uma relação ali em relação a questões sociais, em relação a verbas, em relação a organismos internacionais, uma dificuldade clara aqui no Brasil em relação à imigração. O governo brasileiro está tentando se remoldar aí de como ver, de como ajuda determinadas entidades que recebiam um financiamento externo e dos Estados Unidos. Como é que isso está na pauta dos Estados Unidos? Olha, o Trump ele emitiu uma ordem executiva que congelava temporariamente subsídios, empréstimos e outras formas de assistência financeira federal. E a justificativa dele foi que, olha, o governo dele estava gastando muito dinheiro, ele queria entender para onde está indo esse dinheiro e para ver, de fato, o que era necessidade e o que era, de certa forma, supérfluo. Então, quer dizer, ele congelou essa ajuda, congelou toda a ajuda externa que está, assim, dificultando muitos projetos do mundo todo, inclusive projetos com combate à fome, combate a HIV, combate a terrorismo. Ele está basicamente reavaliando. Agora, no lado do México, ele também fez uma coisa que também congelou trilhões de dólares de verba destinados a programas para ajudar crianças que passam por fome aqui nos Estados Unidos. Para os idosos assim mais pobres que precisam de assistência médica, coisa assim. E ele recebeu tanta ele criou muito muvuca, ele recebeu tanta crítica do próprio partido dele que ele recuou e disse que não, ele estava assim desfazendo essa ordem executiva no que diz respeito a essas ajudas internas, porque ele estava vendo que isso era uma coisa política que não colava. Muito bem. Eric, agradeço muito aqui a presença mais uma vez. Eric, bom final de semana para você, que descanse, que aproveite seu final de semana. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.